Amados, a graça e a paz do Senhor. Estamos numa manhã muito especial, uma manhã em que celebramos a Páscoa, a vitória do nosso Deus sobre a toda e qualquer maldade, sobre a morte e nos dando a vida eterna. Queria convidar meus irmãos a abrir no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12. Vamos ler aqui como se iniciou a Páscoa judaica e depois vamos ver isso segundo o Evangelho, A Páscoa tendo Cristo como nosso Cordeiro. Êxodo 12, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro, aí o nosso cordeiro, Jesus. Amém. Um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-o até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores, em outras versões, nos umbrais das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e cílios. Amém. Descarregou. Vamos para o 10. Então, não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comer, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito. Matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Esse termo, que passarei adiante, é justamente a palavra Páscoa. Passarei adiante, a praga de destruição não nos atingirá quando eu ferir o Egito. Agora vamos para João, Evangelho de João, capítulo 1. João 1, verso 29, que João Batista identifica e diz a grande obra de Jesus, João 1, 29, que diz: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença nesse dia tão santo, um dia de memorial, aquilo que o Senhor fez por nós, que o nosso coração se encha de alegria, de gratidão e receba a boa obra que o Senhor fez em nós, por nós, que o Senhor possa nos edificar nessa manhã, nos ensinar o sentido da Páscoa, para que o nosso coração sempre se interneça pelas Tuas obras, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor faz por nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Bom, eu li aqui um trecho de Êxodo 12, mostrando como se deu a Páscoa judaica. E vamos aqui ver qual é a visão do Evangelho, que o livro de Colossenses e de Hebreus também nos diz que tudo que era ensinado no Antigo Testamento
eram figuras, eram sombras. Então, uma coisa é a minha sombra, aqui a minha sombra aqui do lado, fraquinha, mas há uma pequena sombra. Mas em Jesus a gente consegue ver a realidade da coisa. Então, se a sombra você vê algo meio obscuro, meio nebuloso, não está muito claro, você não consegue, pela minha sombra, identificar a maior parte das minhas características físicas. Você identifica um pouco o formato, a altura, mais ou menos, mas você não vê, não sabe a cor do meu cabelo, não sabe a cor dos meus olhos, não consegue identificar a minha aparência. Apenas pela sombra você não identificaria eu de uma outra pessoa com uma fisionomia mais ou menos semelhante, você não identificaria. Então, no Antigo Testamento, isso é sempre ensinado nos Evangelhos, são sombras, são figuras. Então, é uma sombra. E aí, apesar da sombra nos ensinar muito sobre aquela pessoa, sobre Deus, no caso, quando você olha para Jesus, você vê a realidade da coisa. Mesma coisa a gente vê na Páscoa. A Páscoa jura do que seria revelado plenamente, de forma clara, de forma patente, de forma linda e maravilhosa na figura de Jesus. A gente vê essa dificuldade de captar toda a mensagem da Páscoa na própria vivência dos judeus, na expectativa que eles tinham em relação ao Messias. Deus havia prometido desde o Éden, passando inclusive pela Páscoa, que viria um Messias, viria um Salvador para o ser humano, um Salvador que viria nos redimir da maldade. Agora, qual que era a expectativa? Estou vendo aqui, mostrando para vocês, uma diferença entre a expectativa que os judeus tinham do Messias e a realidade. Como realmente o Messias, na figura de Jesus, conforme o plano de Deus se mostrou. Veja só, para os judeus, isso ainda hoje, né, infelizmente, eles têm essa concepção, o Messias seria um grande vencedor, um grande conquistador, libertaria o povo judeu do jugo opressor, na época do jugo opressor dos romanos. Eles viviam sob um pesado jugo, sob a dominação de um império estrangeiro. O Messias daria prosperidade, riquezas, seria um grande líder político, lideraria Israel politicamente, militarmente, dando inclusive muitas riquezas. E o Messias provavelmente seria de uma linhagem nobre, com grande certeza na mente deles, vindo da linhagem dos sacerdotes. Essa era a expectativa. Olha como nasceu, como ocorreu, como se deu a realidade. Ele nasceu pobre, perdeu o pai cedo, então até a linhagem dele não tinha nem quem o apresentasse. Era um trabalhador braçal, sem a cultura sacerdotal que eles tanto esperavam, né? Então eles mesmos falavam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Ele não entrou, diferente dessa expectativa de uma liderança política e militar, ele não entrou em nenhum conchavo político, não prometeu benesses, mas, como a expectativa era de riquezas, prosperidade, ele não prometeu benesses, pelo contrário, quem quiser segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. Então veja como a mensagem de Jesus é uma mensagem de desafio, de perseverança, de realmente escolher o tesouro de viver com Deus, independente das circunstâncias externas. Ele mesmo dizia, ele não tinha onde reclinar a cabeça e se recusava a transformar pedras em pães. Pode passar? De novo, expectativa versus realidade. Qual era a expectativa deles em relação ao Messias? Ele viria de Jerusalém, como eles esperavam, defenderia a estrita observância da purificação, todos os rituais de purificação, todas as tradições, e ele também defenderia a separação. Nós somos o povo santo e aqueles ali são os pecadores. Ele seria um guerreiro, de novo a figura de um militar. Ele gritaria vozes de comando e defenderia a religião judaica e os seus ritos. Mas qual foi a realidade? Bom, ele veio da Galiléia dos gentios, então, digamos, da escória, do lugar mais impuro, que ninguém tinha qualquer consideração por aquele lugar, pelo contrário, era claro que ele nasceu em Belém da Judéia, mas ele viveu a vida dele na Galiléia dos gentios, em Nazaré, em Cafarnaum. Diferente aqui da observância de purificação, separação dos pecadores, ele, muito pelo contrário, ele se misturava com as pessoas,
Inclusive, aí claro, uma figura de exagero, mas ele, para insultá-lo, chamavam de beberrão, glutão e amigo de pecadores. Então veja que Jesus, aí a figura que ele nos ensina, nós temos o sal da terra. O que é o sal? O sal, ele não fica no saleiro. O sal, ele é colocado em meio à comida para dar sabor. Então essa sempre é a figura de Jesus. Ele estava em meio às pessoas para justamente salvá-las, resgatá-las. Diferente de uma liderança militar, ele era extremamente pacífico, extremamente tranquilo. Em vez de gritar ordens de comando, não se ouvia sua voz nas praças, como está escrito e como estava profetizado no Antigo Testamento. E por fim ele se ergueu com veemência contra a religiosidade sufocante e opressora que havia nos tempos, principalmente na figura dos fariseus. Pode passar? Então veja só, eles já comemoravam 1.500 anos de Páscoa. Na época de Jesus já haviam passado 1.500 anos, e apesar disso parece que eles ainda não haviam captado a mensagem. Que apesar do ensino da Páscoa mostrar uma figura diferente do Messias, eles ainda esperavam um Messias diferente. Por quê? Porque a própria concepção de Páscoa deles, como nós vamos ver, tinha diversas incompreensões. E será que nós também temos incompreensões em relação à Páscoa, como os judeus tinham? Então vamos ver aqui, porque se nós entendemos a Páscoa, nós entenderemos realmente quem é Deus, o caráter de Deus e o que Jesus fez. Então, a primeira incompreensão, pode passar? Aqui é a lista das incompreensões deles. Eu vou tratar uma por uma. Então, os judeus entendiam que Deus era o Deus deles apenas. O Deus, Criador de todas as coisas, é o nosso Deus. Ele é por nós e Ele é contra o restante do mundo. Eles tinham a ideia que Deus viria sempre para vir exercer juízo, para vir punir. Se entendiam como seres melhores, tanto é que eles não se misturavam com as outras nações, com os gentios, não comiam com as outras pessoas, não cumprimentavam as outras pessoas. Alguns chegavam ao extremo de nunca entrar na casa de quem não fosse judeu, nem dirigir a palavra a quem não fosse judeu. Havia uma separação total. Tinham essa ideia que a obediência é o que conta, né? Eles eram superiores, a obediência deles que fazia com que eles recebessem as bênçãos de Deus. E por fim, essa figura de um Deus que castiga. Tudo isso a gente vai ver que a Páscoa desmistifica e nega tudo isso e mostra um caráter de Deus totalmente diferente. Vamos lá? Então, essa é a primeira incompreensão. Achavam que Deus era Deus deles apenas. Ou seja, que a Páscoa representava uma vitória deles sobre os inimigos. Como se Deus fosse partidário de uma nação sobre as outras, contra as outras. Então eles achavam que Deus era o Deus dos judeus e esse Deus, por ser deles, era contra as outras nações. Isso existe um termo para isso, que é chamado de xenofobia. Ou seja, você tem um preconceito para com as outras nações, para com os outros povos. Eles achavam como se Deus fosse um xenófobo. Deus é a favor da nossa nação e contra as outras nações da terra, que é um absurdo. Claro que na Páscoa judaica, na Êxodo 12, a gente vê Deus guerreando, mas não pelo povo de Israel, estava guerreando pelo povo oprimido. Assim como se invertesse, se o povo judeu estivesse escravizando, oprimindo, matando e tratando mal os egípcios, não tem a menor dúvida que Deus se levantaria em favor dos egípcios. Porque Deus é um Deus bom que vem proteger o fraco e que vem combater a maldade. Então a gente vai mostrar aqui alguns versos que mostram como isso é um absurdo falar isso de Deus. Primeiro, uma promessa muito antes da Páscoa judaica, lá em Gênesis capítulo 12, a promessa que Deus fez a Abraão. Ele diz: olha, por meio de você, Abraão, eu abençoarei todos os povos da terra. Todos os povos da terra serão abençoados. Então veja, a concepção de Deus sempre é: eu vou alcançar os povos, eu vou abençoar todos os povos. Claro que para isso ele usaria a figura do Messias, que teria que vir de algum povo. Um povo que foi escolhido para tal foi Israel.
Então Israel é como se fosse um local, um lugar, um povo que Deus escolheu para trazer o Messias, mas não por isso que somente o povo de Israel será abençoado, pelo contrário, todas as nações do mundo, tanto é que nos alcançou, nós que não somos judeus. E por isso nós lemos um trecho ali de João 1, verso 29, que João diz: veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus vem com o olhar de amor dele para com todos os povos. Em João 3,16, da mesma forma, porque Deus amou o mundo, todos os povos, que Ele deu o seu Filho unigênito por todos nós. Pode passar? E aqui Jesus ensinando esse caráter de Deus, como Ele olha para com todos, não apenas para com todos os povos, mas o caráter de Deus. Deus é tão bom que Ele olha inclusive para quem é mau, para quem é infiel, com a sua bondade, tentando atrair essa pessoa de volta ao caminho da luz. Então Deus, Ele procura alcançar os maus e procura manter os bons. Mateus 5 Ele diz: vocês ouviram o que foi dito. Então o que Jesus pregava é o que Ele vivia, o que Deus ensina é o que Ele vive. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. É isso que é a incompreensão que os judeus tinham em relação à Páscoa, em relação à vida. Nós vamos amar aqui o nosso povo e odiar os outros como se fossem inimigos. Mas eis que eu lhes digo. Então Jesus vem de frente e quebra essa noção xenófoba de intolerância, de violência, e diz: não, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Não apenas os outros, mas até aqueles que se enxergam como inimigos, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Por quê? Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, olha o que Jesus diz: se o vosso Pai é assim, Ele abençoa os bons e abençoa os maus, para ver se quebrando o coração deles. Se Ele alcança e derrama a sua graça sobre justos e sobre injustos, para de novo tocar no coração deles e ver se eles enxergam o caráter de Deus. Se Deus é assim, então para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, vocês precisam ser assim. O Deus que é apresentado ao mundo, Ele é visto através das nossas vidas. E o Deus que Jesus apresentou e quer que a gente apresente é esse Deus aqui, que faz raiar o sol sobre bons e maus, que faz derramar chuva sobre justos e injustos. Jesus diz: sejam filhos desse Pai. É assim que vocês têm que ser, para mostrar ao mundo o caráter de Deus. Então, se alguém vem como inimigo seu, você ora por ele, você o ama, você oferece a outra face, você caminha uma segunda milha, você dá a túnica, você dá a capa. Porque o objetivo é não responder o mal com o mal, mas responder o mal com o bem. E estamos aqui uma figura, peço para vocês para abrir em Efésios capítulo 2. Efésios 2. Quem for achando aí, quero que me diga. Quem conhece essa figura aqui? A figura não, mas quem conhece o que seria e o que está representado nessa figura? Oi? Exato, Muro de Berlim. Efésios 2 nos faz uma ilustração do que havia entre gentios e judeus, que havia justamente um muro de separação. Na concepção judaica, Deus é o nosso Deus e Deus odeia os de lá, do outro lado do muro. E Jesus vem e, como diz Efésios 2, quebra, destrói esse muro de Berlim que havia nessa concepção xenófoba de um Deus que é Deus nosso e não dos outros. Efésios 2, verso 11. Portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, olha o que a Páscoa representa: esse alcance de Deus mediante o sangue de Cristo a todas as nações, pois Ele é a nossa paz, qual de ambos, judeus e gentios, Ele fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele, olha só qual era o objetivo: era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz entre todos os povos, entre todas as nações, todos olhando um para o outro, no olhar um para o outro, na face do outro, como sendo um só, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém. Olha que maravilha, queridos. Em relação a todo ser humano na face da terra, é isso que Deus fez. Ele fez e quebrou todo e qualquer muro de divisão, todo e qualquer muro de inimizade, de separação. Deus veio e destruiu completamente na figura de Jesus Cristo, unindo todos nesse objetivo. Ele falou: esse era o objetivo, trazer a paz entre povos, entre todos os tipos de diferença que o ser humano consegue, na sua mente mesquinha, criar. Como o apóstolo Paulo vai detalhar, pode passar, todos os muros que Deus quebrou. Olha só em Gálatas 3, não há judeu, não há grego, escravo, nem livre. Então, nessa diferença, não, que lá é um milionário, esse aqui é o pobre. Não há diferença. Deus ama, alcança todos. Nem diferença homem e mulher. Não, Deus é um Deus patriarcal. Não, isso tudo é besteira. Nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, todos são descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa, aquela promessa que nós lemos, que Deus abençoaria a todos os povos através da semente de Abraão. E ele insiste, Colossenses 3, nessa nova vida não há mais diferença, todo muro de separação foi quebrado entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, africano, asiático, australiano, escravo, livre, milionário, bilionário, pobre, favelado. Não, Cristo é tudo, está em todos. Oh, glória. Então Deus olha com o mesmo carinho para um Bill Gates quanto para uma pessoa favelada. Ele se importa com todos e vai levar todos para junto dele, porque ele quebrou essa barreira. Em Deus não há essa separação, a mulher fica no canto e o homem é chamado para isso, para aquilo. Não, nunca foi isso, nem na vida de Jesus, ainda mais o que ele ensina no Evangelho. Não quebrou tudo isso. Romanos 10, ele repete, veja, 3 vezes ele insiste e mostra que essa diferença, não há mais diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo e qualquer ser humano, em qualquer canto da terra, qualquer cor de pele, qualquer, se é homem, se é mulher, se é pobre ou rico, se essa pessoa invoca o Senhor no seu coração, essa pessoa, Deus olha com amor, com carinho e alcança e abençoa essa pessoa. Então não há essa distinção entre judeu e egípcio na Páscoa cristã. Não, Deus quer abençoar e alcançar a todos. Amém. Segunda incompreensão, pode passar? A segunda é que Deus vem para exercer juízo, tá? Uma figura de Deus vindo com poder sobre o Egito. Então veja, a figura, o que ficou na mente judaica é Deus veio e destruiu o Egito. Foi isso que aconteceu? Não.
Deus não veio destruir o Egito, Deus veio libertar o oprimido. Ele tem que mudar a nossa concepção. Na Segunda Guerra Mundial, o objetivo não era destruir a Alemanha. Não, nós temos um objetivo aqui, todos os aliados reuniram. Nosso objetivo é destruir a Alemanha, destruir o Japão, destruir a Itália. Isso é ridículo, não era esse o objetivo. O objetivo era libertar os povos, os países que haviam sido conquistados e libertar também a Alemanha, a Itália e o Japão dos tiranos que estavam sobre eles, mas principalmente libertar quem estava oprimido. Então o objetivo e a ação de Deus na Páscoa não era destruir ninguém. O objetivo de Deus era salvar o oprimido. Para isso, infelizmente, ele teve que usar de uma mão forte, porque Deus foi com a mensagem de paz: liberte o povo, liberte o povo. Vocês já são ricos, vocês já são prósperos, vocês têm o Rio Nilo, vocês têm sabedoria, vocês têm cultura, vocês têm exército, vocês não precisam desses escravos. Liberte esse povo. E ele ainda avisou: ou vocês libertam, ou eu vou tirá-los. Vocês falaram: não, vale. Como foi feito várias vezes. Hitler, quando ele estava na Alemanha, primeiro ele conquistou um pedaço ali da salsa, esqueci um trecho ali da Alemanha, que a Alemanha havia perdido na Primeira Guerra. Os aliados falaram para ele: pare, não faça mais isso. Mas por causa disso, argumentou esse trecho que era da Alemanha. Tá bom, mas não avance mais. Ele avançou sobre a Prússia, sobre a Áustria, sobre a Prússia. Não, você não pode fazer isso, você está avançando com o exército, não pode. Hitler, pare. Ele falou: não, mas aqui argumentou até que por fim eles invadem outros países, invadem a Polônia, e aí força Inglaterra, França e os demais países a entrarem. Então Deus, quando ele age com essa mão de força, é porque ele está sendo forçado a isso, porque Deus gostaria que tudo fosse resolvido sem nenhum mal, todos dando a mão, todos caindo em consciência e falando: não, isso eu não posso mais oprimir. Esse é sempre o objetivo de Deus, não é destruir. O objetivo é libertar, o objetivo é salvar. Amém. Deus não vem para juízo. Como está escrito, isso não é minha opinião, isso está escrito, esse é o caráter de Deus. Vamos passar, olha o que diz João 3,16, esse é o caráter de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. O objetivo de Deus é que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o objetivo, ele ainda explica, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, Deus não quer condenar ninguém, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então ele sempre vem para salvar. João 12 ele diz: eu vim ao mundo como luz. Então, para trazer claridade, para trazer iluminação, para trazer paz, para trazer vida, para que todo aquele que nele crê em mim não permaneça nas trevas. Então as pessoas já estão em trevas e Deus vem com a luz, vem com a solução, vem com a salvação. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Ele não vem para condenar nem para pisar ninguém, ele vem para salvar. A destruição está nas próprias escolhas das pessoas, não na mão de Deus. As próprias pessoas que se destroem, como diz Romanos, o salário do pecado, da escolha, da vida das pessoas é a morte. Não é Deus que traz a morte, é a própria pessoa que a escolhe e a cultiva dentro de si. E Deus, enquanto a pessoa está cultivando morte, está cultivando destruição, está se autodestruindo, se automutilando, causando sofrimento no outro, em si próprio, Deus vem com salvação. O salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é dom de Deus. Ele veio trazer. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Pode passar? E fala, e fala, e fala, e fala. E de novo, essa incompreensão parece que mantém em nossa mente. Deus vem para destruir, Deus vem para trazer juízo, apesar do tanto que Jesus diz, que ele não veio para isso. Ele repete, Lucas 9, ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, ao ver uma cidade que recusou a mensagem deles: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? De novo, essa mentalidade.
Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espírito sois. Vocês estão entendendo a mensagem do Evangelho? Vocês querem ser do meu espírito, do meu caráter, da minha vivência, ou querem ser do espírito de outros? Porque quem vem matar, roubar e destruir não é Deus, não é Jesus, não sou eu, é o diabo. Se vocês querem destruir, quer que façamos, quer que para destruir, de que espírito vocês são? Não são do Espírito de Deus, são o espírito das trevas, que querem matar, roubar e destruir. E aí Jesus complementa: pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos seres humanos, mas para salvá-los. Deus repete e repete e repete: eu não vim destruir, eu vim salvar. Essa é a mensagem da Páscoa, apesar dessa incompreensão que muitas vezes temos, que Deus vem destruir, Ele vem salvar. Sempre. Então na Páscoa Ele veio salvar o oprimido, não importa de que nação, qual nação fosse, Ele vem para salvar. E infelizmente Ele às vezes tem que usar de mão forte por obstinação, mas não por vontade dEle. Como diz Tiago 2, a misericórdia triunfa sobre o juízo. É sempre a misericórdia. O caráter de Deus que está sobre o juízo é sempre misericórdia. Misericórdia. Ele não vem para destruir, vem para salvar. Então, em compreensão número 3, vamos para a próxima. Somos melhores. Os judeus tinham e ainda têm essa visão, inclusive a palavra que eles usam para chamar as outras nações, eles nos chamam de goim. Goim é como dissesse os gentios, mas muitas vezes quer dizer cão. São os cães. E eu temo, como muitas vezes nós temos Jesus, às vezes olhamos as pessoas assim: são os ímpios. Não olhe para as pessoas assim. Olha o que Deus diz em Deuteronômio capítulo 9. Vamos voltar lá, Deuteronômio 9. Deus veio nos salvar aqui no Egito porque nós somos melhores que os egípcios. Será mesmo? Olha só em Deuteronômio 9 o que Deus diz. Vocês acharam? Deuteronômio 9, verso 4: depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não diga a si mesmo. Então, olha o que Deus está dizendo: não é para você dizer isso a você mesmo. O Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Deus faz tudo isso, me dá tanta coisa porque eu sou melhor que os outros. E Deus não dá para os outros porque, coitado, né? Agora para mim Ele dá. O que Deus está dizendo? Não diga isso, que o Senhor me trouxe aqui por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, expulsará de diante de vocês para cumprir a palavra que Ele prometeu aos seus antepassados. Então veja só, Deus sempre deixa claro isso, e nós temos que ter esse cuidado de não achar que nós somos melhores que todo mundo. Não, a gente tem que ser sempre diante de Deus com humildade, sabendo que Ele nos alcançou pela misericórdia dEle, e clamar que Deus alcance aos outros também pela misericórdia dEle. Como, pode passar? É o exemplo de Daniel, que eu acho muito lindo. Na oração que ele faz a Deus, ele diz: nós não te pedimos baseado na nossa justiça, mas baseado na tua grande misericórdia. Esse é o modelo de oração. Em vez de falar: Deus, me abençoa porque eu sou teu servo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, os outros não fazem, mas eu faço. Então, daí isso é uma oração de arrogância, querido. Deus despreza isso. O que Deus diz? O arrogante, quem se exalta, será humilhado, e quem se humilha, será exaltado. Esse é o caráter que Deus espera de nós, como de Daniel. Senhor, Daniel é um homem justíssimo, um homem de um caráter impressionante, um dos maiores da Bíblia inteira. Ele fala: Senhor, nós te pedimos isso, não baseado em alguma justiça, em algum mérito, mas baseado na tua misericórdia. Amém. Pela tua bondade, nos abençoe. Amém. É o que Romanos 3 diz, né, queridos?
não há distinção nenhuma entre você e os demais. Não há, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se viermos qualquer arrogância, como Romanos 3 diz também, toda a nossa justiça são como trapos de imundícia. Não dá para a gente vir se gabando diante de Deus e dando ordens para Deus, dizendo: Deus, o Senhor vai ter que me abençoar porque eu isso, eu aquilo. Não. Todos pecaram. E aí vamos para o complemento disso, né? Então, o que é que realmente importa? Então tem essa incompreensão também dos judeus e muitas vezes nossa. É a obediência que conta. Então eu obedeço e Deus vai me abençoar. Mas se vocês prestarem atenção no trecho que nós lemos de Êxodo 12, o trecho da Páscoa, o que diz lá? Que viria um anjo da morte, passaria sobre toda a terra do Egito e executaria juízo. E o trecho diz que esse anjo viria sobre a casa de quem? De todos. De quem? De todos. De absolutamente todos. Porque se Deus libera o seu juízo, como nós lemos, todos pecaram. Então, não havia qualquer diferença. O anjo viria sobre a casa de todos. Então, não dá para dizer, não, os judeus, eles obedeciam, eles eram mais santos, mais isso, mais aquilo. É claro que os egípcios eram maldosos, impiedosos e estavam oprimindo. Mas, no fim das contas, todos têm a sua perversidadezinha, todos têm os seus defeitos, todos têm as suas maldades. Se fossem os judeus, o povo que tinha aquele poder militar, talvez seriam os judeus que escravizassem os egípcios. É só porque eles não tinham poder. Se tivessem, o que fariam? E nós também, se nós tivermos poder, se não for pela graça de Deus, queridos, olha, é difícil que qualquer um não se corrompa. Então, o anjo da morte viria sobre todos. Então, não é a obediência de um ou de outro que contava. Como também é óbvio, né? A lei, quem obedecia mais? Peraí, como é que a gente... Se a lei veio depois, não tinha essa figura de quem obedecia mais. A lei veio depois. Então, obedecer ao quê? Não era isso que estava contando, não é isso que era a diferença. A diferença é quem creu na palavra de Deus e passou o sangue nos umbrais das portas. Exatamente, a lei veio depois, muito depois. Nós não tinha nem ao que obedecer. Obedecer ao quê? Aos 10 mandamentos? Não tinha 10 mandamentos. Obedecer a toda a lei mosaica? Não tinha lei mosaica, só veio depois. Então, obedecer ao quê? Qual que era a diferença? Quem creu na palavra de Deus, quem confiou no que Deus disse e na graça dele. O que Deus disse? Eu vou levar o pecado sobre o cordeiro. Essa é a mensagem. A todos serão visitados por esse anjo. Só a casa em que já tiver sido executado o juízo sobre o cordeiro que vai escapar. Então, até num dos filmes do Êxodo passado, é interessante que uma casa judaica há uma morte. No último filme sobre o Êxodo que saiu, não esse do brasileiro, mas o anterior. Uma casa judaica é visitada pela morte, porque não passaram o sangue nos umbrais da porta. E eu quero ler com vocês, pode passar? Esses trechos aqui que nos mostram justamente isso. Peço a companhia dos irmãos ao ler esses trechos, Romanos capítulo 3. Porque se a gente não entender isso, a gente não entendeu o Evangelho. Ponto. Você pode dizer, eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia. Você pode dizer tudo isso, mas se não entender isso aqui, não entendeu o Evangelho. Que o que faz a diferença é ter o sangue de Jesus sobre nós. Amém. Porque é a Páscoa. É o que Jesus fez por nós. Romanos capítulo 3. Então, se todos pecaram e as nossas ações de justiça não passam de trapos para Deus, o que é que conta, na verdade, em relação à nossa aproximação com Deus? Romanos 3, verso 20. Portanto, olha, não tem nem o que correr aqui, é a coisa mais clara que tem. Portanto, ninguém, absolutamente ninguém, nenhum pastor, liderança, bispo, seja lá o que for, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se
em obediência qualquer, em obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então está claro aqui, ninguém será declarado justo baseando-se em obediência. Então como é que vem a justiça? Continua, verso 21. Mas agora se manifestou uma outra justiça, uma justiça que provém, não do ser humano, que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A própria lei diz que virá uma justiça que independe dela, provém de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então a justiça vai vir de Deus para aqueles que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós lemos anteriormente. Sendo justificados. Então, se todos pecaram, o que nós vamos fazer? O verso 24 diz: nós somos justificados gratuitamente, é de graça, não é por algo que você vai fazer, não. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em quem? Em Cristo Jesus, que é o nosso cordeiro pascal. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então é Ele que nos justifica, através da fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? Quem vai se dizer, eu me salvei, eu sou o cara, eu sou o santo? Não, onde está o motivo de vanglória? O apóstolo Paulo diz, é excluído. Não há nenhum motivo de vanglória nossa em relação a quem quer que seja. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Não tem coisa mais clara aqui. Então ele deixa bem claro, ninguém será justificado por obediência. Ele passa o texto todinho dizendo, pecamos, falhamos, o ser humano não obedece. Então Deus, vendo que nenhum ser humano, zero, conseguiria obedecer, conseguiria ter um coração puro, conseguiria viver o amor em plenitude, conseguiria ser manso, conseguiria ser puro, ser bondoso, sempre com um coração aberto. Então Deus falou o quê? Se eles não conseguem obedecer, eu vou obedecer no lugar deles e vou justificá-los, pagando por todo o pecado de toda a humanidade sobre mim. Amém. Então toda a culpa, toda a imputação, toda a iniquidade que nós teríamos que cobrar uns dos outros e temos que ser pagos, pagar isso, Deus pagou na figura de Jesus. Então nós somos, se Ele pagou tudo, o que nós temos que fazer? Somente crer. Então a gente coloca a nossa fé em Jesus e somos justificados gratuitamente. Amém. Isso, então o que salvou o povo de Egito? A obediência? Não, eles não tinham nem o que obedecer, eles simplesmente creram que Deus é um Deus que salva o oprimido, que Deus é o Deus que salva o pecador. É o Deus bom que traz a vitória, que traz a salvação. Romanos 1, uma página ou duas aí para trás. Romanos 1. Então ele fala o que é o Evangelho. O Evangelho é isso. Então, enquanto você não entender isso, que ninguém será justificado pela obediência, mas só gratuitamente através de Jesus, não entende o Evangelho. E ele define o Evangelho, Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que obedece, não, daquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. De novo, não tem separação, é para os dois. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o que nós temos que ter é fé, é crer no caráter salvador de Deus, que Ele nos salva gratuitamente. E as pessoas têm uma dificuldade absurda em crer nisso. Não creem, acham que é a obediência, o esforço. Tudo isso é um complemento e vem a posteriori. A priori é a salvação, é o caráter de Deus, que em vez de ter um caráter
judicioso e condenador, eu vou condenar. Não, o caráter de Deus eu vou salvar. Creiam que esse é o meu caráter. Amém. Creiam que eu quero vocês comigo, que eu amo vocês de tal maneira, que eu me dou, que eu me sacrifico para demonstrar o meu amor por vocês. E como o Evangelho diz, Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então veja, Ele não morreu, nós começamos a obedecer e Ele morreu por nós. Não, Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Agora vamos para Efésios 2. Efésios 2, de novo dizendo a mesma coisa, mas é algo tão diferente, algo tão maravilhoso, que é isso que é único na pregação cristã, que é a graça, que é o Evangelho, e às vezes a gente tem dificuldade em crer nisso. Efésios 2, verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, todos éramos por natureza merecedores da ira. Então veja, ele diz que está todo mundo no mesmo balaio, todo mundo só merece. Entra como figura que transforma essa realidade. Ele diz, todavia, Deus, olha, é por isso que o Evangelho é crucial que a gente entenda que quem é rico, olha, Deus é rico em misericórdia, não rico em juízo, que a gente vai conseguir escapar assim, com muito esforço, com grande obediência, não, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida através de Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, não é pela obediência, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Por que Ele fez tudo isso? Ele diz, para mostrar nas eras que hão de vir, pelos séculos e milênios que virão, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então a cruz é esse grito de Deus dizendo, há uma incomparável riqueza de graça, o meu caráter é graça pura, perdão pura, misericórdia pura. Eu estou demonstrando isso para isso ser anunciado pelos séculos e milênios, demonstrado em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque vocês são salvos é pela minha graça, é pela vida que eu dou na cruz, por meio da fé. Então para vocês basta crer, e isso não vem de vocês, a salvação não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras. Então ele deixa claro, não é por obras. Por quê? Para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache melhor que o outro, porque se fosse por obra, alguém ia dizer, não, eu que me salvei, eu sou bom, você não consegue ir, mas então ele diz, não é por obras, porque Deus excluiu isso, como nós lemos anteriormente. Onde está o motivo de vanglória? É excluído, não há. Não por obras para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos. Aí ele diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então as boas obras vêm a posteriori, as quais Deus preparou antes para que nós a praticássemos. Agora vamos para Gálatas capítulo 3. Voltem aí algumas páginas, você chega em Gálatas, poucas páginas, Gálatas 3. Gálatas 3, verso 9. Peço depois, Elisa, depois você traz uma água para mim. Gálatas 3. De novo, todos os livros da Bíblia, todos repetem a mesma coisa. Gálatas 3, verso 9. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão. Então, quem são os abençoados? Os que são da fé, juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei, que acham que a obediência deles que está conquistando alguma coisa, estão debaixo de maldição. Por isso que isso é sério, por isso que eu prego tanto sobre a graça. Porque quem se arroga alguma coisa pela prática, pela obediência, está debaixo de maldição. Não é minha opinião, está escrito. Porque está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então, pode praticar tudo, você falhou em um ponto,
Se essa é a sua segurança, você está debaixo de maldição. E ele ainda, olha o que ele deixa claro, verso 11: é evidente, é claro, pelo amor de Deus, é óbvio que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, porque o justo, ele repete, ele vive pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu daquela maldição que ele estava falando, nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então todo ser humano seria maldito, porque não consegue obedecer, falha, pisa na bola o tempo todo. Então, como a gente não conseguiria, Jesus se fez maldição no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora um trecho que eu acho lindo e muito poético, é o livro de Tito. Vamos lá, antes do livro de Hebreus, um pouquinho antes do livro de Hebreus, você vai achar o livro de Tito, Tito 3. Queridos, por que isso é essencial? Porque veja só, se a salvação é pela nossa obediência, primeiro nós estamos sob uma pressão imensa. Eu preciso obedecer, se eu pisar na bola ali, eu estou perdido, Deus já posso ter ultrapassado minha cota, e aí estou condenado, vou para o inferno, etc. E aí você tem essa visão de opressão, de medo, e tem uma visão de Deus, de um Deus punitivo, de um Deus castigador, de um Deus que está sempre cobrando, de um Deus exigente, de um Deus rigoroso, que está sempre de cara feia. Essa é a visão, com essa visão de obras, de meu esforço, isso que gera em nós medo, opressão, temor. Pisei na bola, agora Deus vai me punir, vai me castigar, perdi a salvação, e um Deus rigoroso, punitivo, que está ali olhando para ver se você, opa, vou te punir, você está condenado. Uma visão de um Deus condenador. Agora, nada disso, o Evangelho quebra tudo isso, e eu olho pelo contrário. Você é tão amado, Deus se importa tanto, que fez tudo por você, tudo que você não consegue, foi lá e fez por você na cruz, que é a Páscoa. Na cruz ele pagou tudo, resolveu tudo, liquidou a fatura, diz: está consumado. Então qual que é a visão que você tem de um Deus perdoador, de um Deus bondoso, de um Deus amoroso, que, opa, está olhando, se você pisou na bola, ele fala: levanta meu filho, eu te perdoo, fique calmo, fique tranquilo, vou te ensinar a melhorar, vou te ensinar, não tenha medo, mas se você ser condenado, nada disso, já paguei tudo, já está resolvido. Eu sou um Deus que te ama, que sou rico em misericórdia. E aí a sua visão de Deus é um Deus amoroso, um Deus bondoso, e eu vou seguir os conselhos dele, porque eu entendo que ele quer o meu bem e que ele é bom. Amém. Então veja, há uma relação de paz com Deus, de tranquilidade com Deus e de maturidade, de relacionamento. Eu vou caminhando com Deus, vou aprendendo com ele, sem essa visão horrorosa de um Deus que parece um Deus diabólico. Não, um Deus rico em graça. Amém. Tito 3, vamos no verso 3. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo odiosos e odiando uns aos outros. Que é todo o ser humano estava nessa situação. O que Deus fez? De novo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram, o que se manifestou? Juízo, punição, castigo, Deus bravo? Não. Se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido ao quê? Ao seu caráter, à sua bondade, à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados, de novo, perdoados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então veja, sempre o ser humano pisando na bola, e Deus vindo com um abraço, com um carinho dele, perdoando, resolvendo, limpando, purificando. Pode passar? Mais alguns
versos aqui, esse eu deixei separado. Gálatas 2,16. Sabemos, de novo, olha como ele repete o tempo todo: ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé. É crer no que ele fez na cruz, crer no que ele fez na Páscoa, crer no caráter dele. Enquanto você não crê que Deus não tem esse caráter horroroso de punição, de perseguição, de opressão, você não creu. Você tem que crer o quê? Que ele perdoa, que ele é bom, que ele ama, que ele vem com misericórdia, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Não é esse o caminho. O caminho é crer no perdão e na misericórdia de Deus. Sim. E olha como isso é sério. De novo, como isso é sério. Como eu falei, na maldita quem acha que a obediência está fazendo alguma diferença. Gálatas 2,21 diz: eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Olha como isso é sério. Então, de onde vem a salvação? Você crer quem Deus é. Quem Deus é para você? É um Deus carrasco? Ou é um Deus cheio de misericórdia, que está ali, patente, está óbvio, está evidente, como o apóstolo Paulo diz, gente, é evidente que não é a nossa obediência, é o amor de Deus demonstrado na cruz que nos salva. Então, qual é a sua visão de Deus? Porque se a sua visão de Deus é um Deus carrancudo, um Deus opressor, um Deus carrasco, e que você vai fazer um esforço tremendo, uma obediência, vai conseguir me salvar. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Você está anulando a graça de Deus, está anulando o caráter de Deus, está dizendo que Cristo morreu inutilmente. Então ele morreu naquela cruz, pagando os nossos pecados, e dizendo e gritando ao mundo: é eu que estou salvando, pelo meu caráter de graça, é eu que sou bom, é eu que venho com amor. Então são vocês que estão correndo atrás de mim, é eu que estou correndo atrás de vocês, libertando, dizendo para vocês o amor que eu tenho, a misericórdia que eu tenho. Então não anulem a minha graça, não anulem o meu caráter. O meu caráter é um caráter de extrema riqueza em misericórdia. Isso é maravilhoso demais. Glória a Jesus. Em Gálatas 3,6 ele diz: considerem, sigam o exemplo de Abraão. O que Abraão fez? Ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. O que Abraão fez? E aqui ele estava mencionando o sacrifício de Isaac. Não, Abraão era tão obediente que foi lá sacrificar Isaac. Mentira, não é isso. O que ele diz é que Abraão creu em Deus. Um Deus que aparentemente era horrendo, era monstruoso. Um Deus que, olha, vá lá, mate o seu filho. Eu vou obedecer esse Deus, porque apesar de tudo eu vou obedecer. Não é isso. É que Abraão, ele viu, ele enxergou, como o livro de Hebreus diz. Abraão disse: não, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, Deus é amor. Então, se ele está mandando matar o meu filho, é porque ele vai ressuscitar meu filho, ele vai fazer algo, mas ele não vai permitir que meu filho morra. Então, qual foi a grande obra de Abraão? Porque Abraão, ele creu em Deus. E isso que lhe foi acreditado por justiça, tanto que Deus daria um filho, e que Deus era bom e não seria um Deus monstruoso. Então, qual Deus vocês creem? Um Deus monstruoso, que vem destruindo, que vem com a mão pesada, castigando, punindo e quer condenar todo mundo e uns poucos? Ou você crê num Deus misericordioso, um Deus que perdoa, que fez tudo por nós na cruz? Amém. Isso define a sua fé. Vamos para a última compreensão número 5. Deus é o Deus que castiga. Então, de novo, um pouco parecido com aquela visão de um Deus destruidor. Mas olha que 1 João 4 diz, um texto que eu já li muitas vezes aqui com vocês: no amor não há medo. Todo relacionamento nosso com Deus tem que ser de amor. Ele diz: num relacionamento de amor, vai vendo um casal, um marido super amoroso, uma mulher super amoroso, ambos muito amáveis. Cadê o medo? Alguém tem medo um do outro ali? Não. Então ele fala: olha, no amor não há medo.
Pelo contrário, o perfeito amor, um relacionamento de perfeito amor, que é o que Deus quer ter conosco, ele expulsa o medo. Porque o medo, ele supõe o quê? Por que a gente tem medo? Porque a gente tem medo do quê? Do castigo, da violência, da punição, do extremo, da intolerância, do rigor, da força. Ele diz, não é isso o relacionamento com Deus, porque o medo está supondo castigo, não é isso que Deus quer. E ele diz, aquele que tem esse medo, ainda não está crendo como Deus quer, ainda não está aperfeiçoado no amor, ainda não está vivendo essa liberalidade, essa maravilha que é viver o Evangelho na plenitude. E ele diz, esse relacionamento de amor, por que tem que ser? Por que tem que ocorrer? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. De novo, tudo que nós temos visto é o quê? Quem amou primeiro? O ser humano estava em desobediência, em maldade, e sempre, todavia, Deus, que é rico em bondade. Então Ele amou primeiro e a gente responde a esse amor. Ah, mas Deus castiga sim, Deus mandou as 10 pragas, mandou aquela destruição toda. Como eu falei, era ao contrário do que Deus gostaria. Deus gostaria que todo mundo fizesse as pazes e conscientemente falasse, não, o povo de Israel pode ir, vocês já nos ajudaram muito, 430 anos como escravos, mas a gente tem que pedir perdão para vocês, vão embora. É assim que Deus queria. Mas Deus teve que agir, por quê? Porque havia um tirano, uma nação que estava oprimindo demais. Deus não teve outra alternativa senão intervir. Mas agora, eu queria trazer isso. Veja, então está aqui vindo sobre o Egito essa força, esse poder. E na figura de Jesus, onde que a gente vê isso? Pode passar? Nós vemos na cruz o que, queridos? Deus, a figura de Jesus sendo castigado. E aí eu fiz essa correlação, que na verdade as pragas que viriam sobre a humanidade toda, viriam sobre todos nós, o que Jesus fez? Ele recebeu sobre si o castigo que nos traz a paz. Então ele, na verdade, ele recebe todas as pragas, toda a culpa, toda a condenação do pecado sobre ele mesmo, na cruz. Então, se você for fazer uma correlação aí, por exemplo, Jesus, quando ele recebeu a lança dele, que fincou no peito dele, atravessou o coração, ele derramou ali água e sangue. Se for ver aí, essa figura de água e sangue, a gente vê, né, as pragas, que a água do rio Nilo se transformou em sangue. Então, água e sangue, nós vemos isso. Mas se for ver essa figura de água e sangue ali escorrendo por Jesus na cruz, as pragas, as 10 pragas estão aqui. As pragas das rãs e dos piolhos, né, que traziam um grande incômodo, trazia muita perturbação à nação do Egito. A gente pode ver isso pela figura da humilhação que Jesus passou, muito xingamento, muita ofensa, muita gente debochando dele. As pragas das moscas, das pústulas, né, que traziam doença e dor no Egito, a gente vê essa figura de dor no espancamento que Jesus foi torturado e massacrado pelo exército romano, pelos romanos. A figura das pragas da morte dos animais, chuva de granizo e gafanhotos, né, uma praga de destruiu a economia do Egito, trouxe uma ruína financeira muito grande. A gente vê Jesus a vida toda passando por uma vida muito simples, uma vida muito humilde, né? Como Jesus diz, ele não tinha onde reclinar a cabeça, e mais, era perseguido pelos judeus, então nem tinha como ele ter grandes potencial financeiro, porque estavam sempre pessoas criticando, perseguindo ele. E a praga da escuridão, né, que houve sobre todo o Egito, a gente vê isso ocorrendo. Quando houve a morte de Jesus, a gente viu que houve ali houve trevas ali sobre aquele lugar, da hora sexta, da hora nona, se não me engano. Então a gente vê todas as figuras ali das pragas do Egito. Quem estava recebendo as pragas no nosso lugar? O próprio Jesus. E por fim, a última praga, que é a morte dos primogênitos. Qual foi o primogênito que morreu na Páscoa do Evangelho? Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E no verso 18, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele é o primogênito de Deus, a figura desse primogênito, de um que morreu para dar libertação para todos. 1 Pedro 3,18 diz: Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos,
para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Então ele recebeu as pragas, ele recebeu a morte no nosso lugar. Amém. E, resumindo, pode passar? Aqui é um trecho que mostra isso claramente. Todas as pragas do Egito, quem recebeu foi Jesus, no nosso lugar. Isaías 53, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, todas as pragas ele recebeu, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Então, toda a punição do pecado, ele recebeu no nosso lugar. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo, então aquele Deus castigador, que ele falou, não, todo castigo é meu, eu recebo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido e afligido. Então o texto que diz claramente, todas as pragas que viriam sobre a humanidade para juízo do nosso pecado, ele recebeu sobre ele próprio na cruz. Todas as 10 do nosso lugar. Então quando você vê a figura da Páscoa, quem é aquele cordeiro que é morto, que dá a salvação ao povo? É Jesus. Quem recebe as pragas no nosso lugar? Jesus. Tudo ele faz por nós. E resumindo, pode passar? Então todos pecaram, nós vimos. Então todos na Páscoa, que a gente faz essa ilustração, todos eram egípcios. Então não havia ninguém justo, todos eram egípcios e todos sofreriam as pragas. Como eu falei, o anjo da morte viria sobre todas as casas. Mas aí veio o Cordeiro de Deus para, como o apóstolo João Batista diz, para tirar o pecado do mundo. Então ele recebe todas as pragas que viriam sobre os egípcios, que somos nós. Ele recebe todas as pragas e ele se faz maldição. Nós lemos esse trecho, ele se fez maldito no nosso lugar para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele se faz maldição, ele se faz egípcio, entre aspas, no nosso lugar. E ele morre pagando por todos os pecados. Então nós somos livres de toda e qualquer culpa, toda e qualquer punição, castigo, etc. Quem crê nessa verdade tem o sangue dele nas portas, nos umbrais do nosso coração em estado de eternidade. E quem não, quem acolhe a perversidade se separa de Deus, apesar de Deus fazer tudo para que isso não aconteça. É a pessoa que se separa, a pessoa que decide se manter no Egito, apesar de Deus estar oferecendo salvação a todos. O anjo da morte simboliza justamente essa separação, esse desligamento da fonte da vida. Então Cristo, pode passar? Cristo é o nosso Cordeiro pascal. Glória. Aleluia. Vamos ficar de pé? Glória. Glória a Jesus. Glória. Peço que abram no nosso último trecho, 1 Pedro 1. Glória. 1 Pedro 1. Fala novamente do Cordeiro pascal, que é o nosso Senhor Jesus. Eu quero que a gente muito entenda, queridos, essa visão como é diferente. Porque a visão que as pessoas têm é: eu estou fazendo tudo o que é certo para que um Deus ranzinza e maldoso me aceite de alguma forma. Então parece que eu sou bom e Deus é mau. Deus é mauzinho, Deus é de mau humor. Quando é o contrário. É nós que pisamos na bola, nós que somos mauzinhos, e Deus é um Deus bom e maravilhoso, que o tempo todo dizendo: eu perdoo, eu quero você, eu estou contigo, vamos, se levante, eu estou com você. Essa visão a gente precisa entender. Um Deus que não vem para destruir, é um Deus que vem para salvar. Enquanto a gente fica se autodestruindo, destruindo os outros, destruindo todo mundo, é a gente que está destruindo, fazendo merda, e Deus vem. Eu estou vindo salvar, estou vindo libertar, estou vindo perdoar. 1 Pedro 1, verso 18. O Evangelho
Evangelho nos diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, de novo, sempre, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Então, queridos, que a gente tenha essa visão maravilhosa de um Deus que dá vida por nós. Um Deus que morre no nosso lugar. Um Deus que, veja só, um Deus que se deixou amarrar. O nosso Deus é um Deus que foi morto. O nosso Deus é um Deus que foi espancado. Nosso Deus é um Deus que foi oprimido, é um Deus que foi afligido, que foi perseguido, que foi massacrado, que foi devastado, que foi humilhado. Um Deus que sofreu fome, um Deus que sofreu pobreza, e Ele fez tudo isso o tempo todo em nosso favor, para nos libertar da nossa condição de medo, condição de morte, qual todos nós iríamos morrer. Mas Ele veio nos salvar. Um Deus que se permite ser amarrado, que permite ser morto de uma forma tão violenta, queridos. É um Deus que ama muito, e Ele ama nós. Essa é a mensagem da paz. E esse Deus, queridos, merece ser seguido. Se alguém tão bom assim, que fez tanto por nós, como o apóstolo Paulo diz, alguém pode até se aventurar a morrer por um justo, apesar de ser difícil. Agora Deus demonstra o seu amor por nós, tendo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então Ele te ama. Do jeito que você é, do jeito que você sempre foi, querendo te ajudar a melhorar. Mas Ele te ama. Vamos orar? Aleluia. Senhor Jesus, neste momento de celebração e que nós celebramos, não o Deus do rigor e da punição, mas o Deus do amor e do perdão. Deus que veio e fez por nós, obedeceu por nós, morreu por nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Coisas que às vezes nós não teríamos condições ou capacidade de fazer, o Senhor fez por nós. É o Senhor que nos amou primeiro. Que a gente tenha essa fé, essa graça de entender o seu caráter e responder com amor. Porque como nós iríamos amar um Deus violento, um Deus destruidor? Agora amar um Deus tão pacífico, tão bondoso, tão perdoador, que em vez de destruir, permite-se ser destruído no nosso lugar. Esse é um Deus que é bom amar, é bom o nosso coração conhecer o Senhor. Vai transformando a nossa vida, vai nos ajudando a entender o seu caráter, vai nos ajudando a sermos filhos do nosso Pai, que faz nascer o sol, vir a chuva sobre bons e maus, justos e injustos. Nos dá esse caráter de nunca querer destruir ninguém, sempre querendo salvar. Vai enternecendo o nosso coração, Senhor. Vai tirando o coração de pedra, colocando um coração de carne, que a gente tenha essa proximidade com o Senhor, e que o Senhor, um amor que vai colocando no nosso coração, possa expulsar todo medo. Amém. Como ter medo de um Deus que faz tudo isso por nós? Como ter medo de um cordeiro amarrado que morre em nosso favor? Senhor Jesus, que a gente se apaixone pelo Senhor cada vez mais, que o nosso coração se enche de alegria cada vez que falarmos o Teu nome, que a gente conheça mais e mais a Tua graça, conheça mais e mais a Tua misericórdia, que a gente anuncie esse Deus bom ao mundo, vendo-nos como tão carentes desse amor, tão necessitados de alguém que nos elogie, que nos afirme, como o Senhor faz na cruz. O Senhor bradou esse amor, o Senhor anunciou esse amor, essa riqueza extrema de misericórdia que deveria ser anunciada. Que a gente anuncie, primeiro crendo nessa misericórdia, primeiro crendo nessa graça. Obrigado, Jesus. Nós celebramos essa Páscoa
e anunciamos o Deus que deu a vida por nós, o Deus que é o Cordeiro que tira o pecado. Glória a Deus, glória a Deus. Nós somos quero que a gente cante agora, tendo essa imagem desse Deus pacificador.